aula de hoje. Pré-história. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, a aula de hoje abordaremos o tema pré-história. A pré-história se refere a um período que compreende a atividade humana desde sua origem, da origem dos primeiros hominídeos, nossos ancestrais, até o Homo sapiens, e vai até a invenção da escrita. Afinal, o que quer dizer esse termo? Qual a definição de pré-história? Ou melhor ainda, de onde vem o termo pré-história? O preconceito do termo está justamente neste pré-história. Esse termo pré-história foi criado em 1851. Seu objetivo era descrever o período da vida humana através do tempo, mas antes da invenção da escrita. Com o avanço da historiografia, esse termo mostrou-se preconceituoso, uma vez que dentro de uma lógica, ou dentro desta lógica, povos sem escrita não teriam história. O que sabemos hoje é enganoso, pois os homens da pré-história construíram histórias, sim, e muitas histórias. Bem como, e mais importante do que a invenção da escrita, também foi o domínio da agricultura, quando o homem passa a dominar o processo de agricultura, que modificou para sempre a vida humana, como veremos a seguir. Então, de início, esta crítica ao próprio termo pré-história, usando apenas a questão da escrita como divisão. Está bem atrelado também àquele pensamento positivista dos historiadores positivistas do século XIX, que valorizavam os documentos escritos. E esses homens da pré-história deixaram pinturas rupestres, artes rupestres, objetos de pedra, de cerâmica, mas escrita não tinha ainda. A divisão da pré-história. Didaticamente, costumamos dividir a pré-história em 3 períodos: paleolítico, neolítico e idade dos metais. Alguns ainda enumeram um período ali de transição entre o paleolítico e o neolítico, que seria chamado de mesolítico. Foi uma época de alterações geológicas e climáticas naturais que modificou a forma humana de se relacionar com a natureza. Estas palavras são de origem grega. Paleolítico significa idade da pedra, ou período da pedra lascada, como conveniou-se chamar, né? E neolítico, pedra nova, né? Nova pedra, neolítico, ou nova idade da pedra, ou período da pedra polida. E mesolítico significaria idade entre pedras. Nesta aula, usaremos a divisão clássica, paleolítico, neolítico e idade dos metais. Essa é a divisão clássica, didática e tradicional, que atualmente engloba um período que vai de mais de 2.500.000 anos até por volta de 3.000, 4.000, 3.000 a.C. Portanto, é a maior parte da história humana. Em outras palavras, ficamos mais tempo exposto à natureza, à vida selvagem, do que vivendo nas comodidades da vida moderna. Esta divisão da pré-história se baseia em elementos técnicos que foram e são encontrados pelos arqueólogos ao longo dos anos. Machados, pontas de lança, entre outros objetos de pedra que eram usados como instrumentos perfuro-cortantes que aumentavam a capacidade humana de adaptação ao meio em que viviam. Paleolítico, idade da pedra lascada. O Paleolítico vai ali de 2,7 milhões de anos, ou, como eu disse anteriormente, essas datas mudam muito, 2,5, 2,7 milhões de anos, até mais ou menos 10.000 anos atrás. Vejam que é o maior período da aventura humana na Terra.
quando nossos ancestrais, no caso, eram caçadores e coletores. Para isso, utilizavam objetos de madeira, ossos, chifres e pedras lascadas, uma técnica rudimentar que define o período. Por não conhecerem a agricultura, eles viviam de forma sazonal do que a natureza lhes proporcionava. Em outras palavras, eles eram nômades. Eles estavam sempre à procura da fruta, da caça, da pesca na época correta e no local correto. Então eles viviam se locomovendo de um lugar para outro. Pois a sua maior preocupação era o quê? Era ir sempre à procura de locais que proporcionassem alimentação. Diferente de outros animais, nós não temos caninos, que são aqueles dentes afiados. Por esta razão, nossos ancestrais tiveram que também, além de utilizar ferramentas de pedra e de ossos, etc., tivemos que dominar o fogo. O fogo é uma força natural, ele existe na natureza, e o homem aprendeu a dominá-lo e até a fazê-lo, né? Um dos maiores avanços tecnológicos para aquela época, porque se cozia os alimentos, que ficava a carne mais macia e fácil de digerir, bem como espantar animais selvagens. Neolítico ou Idade da Pedra Polida. O Neolítico é a segunda fase da pré-história. O Neolítico vai iniciar-se em 10.000 a.C. e vai até 4.000 a.C. É um período tecnicamente mais avançado, no qual ocorre a Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica, quando o ser humano descobre a agricultura e passa a produzir o seu próprio alimento. Passam a utilizar de pedras polidas, principalmente sílex e quartzo, o que dá uma maior precisão ao corte dos instrumentos de caça, pesca e também de utilização cotidiana. Mas também usam, como eu já falei anteriormente, ossos de animais, marfim, chegando ao final do período ao desenvolvimento de uma primeira forma de artesanato de metal, objetos de metais. Ao contrário do que muitos pensam, a Revolução Agrícola do Neolítico não foi um processo rápido. Durou séculos, ou talvez milênios. Não sabemos ao certo. Essa revolução, ela passou pela capacidade humana de perceber os fenômenos naturais, elaborar teorias iniciais de causa e efeito, né? E principalmente a partir da observação de que os fenômenos naturais podem fazer com que uma semente germine. Então, a germinação, que é o ato de entender que a semente morre, podendo renascer de acordo com condições e produzir outros frutos, é o que nós chamamos de domínio da vegetação, domínio dos alimentos ou agricultura. Isso ocorre no Neolítico. Com essa produção de alimentos, o ser humano deixou de ser nômade, não ficar em um mesmo lugar por muito tempo, e passou a ser sedentário. Isso é, fixar-se em um mesmo lugar. A roda é uma criação do Neolítico. Ela foi criada para facilitar o transporte das quantidades, principalmente de grãos e de alimentos, que vai facilitar em muito o transporte. Note que, concomitantemente à agricultura, foi se desenvolvendo a domesticação de animais, né? Animais que passam também, esses animais domesticados, a serem alimentos vivos, que você poderia engordar, cuidar e matar, abater no momento certo como geração de proteína. Essa busca por melhores áreas cultiváveis fez com que surgissem as primeiras propriedades privadas na história. Se no Paleolítico a terra era como se fosse de todos ali, num Neolítico você começa a ter donos de terra, apesar de não ter cercas, cercamentos, mas já tem
propriedades privadas, já passa a ter alguns donos, e junto com elas as primeiras divisões sociais. O trabalho também passa a ser dividido por sexo, onde homens têm algumas funções específicas e mulheres outras funções diferentes. Para muitos historiadores, foi nesse período que surgiram as primeiras manifestações religiosas, que se relacionam diretamente aos fenômenos da natureza, que passam a ser entendidos como manifestações divinas de um ser superior. O hábito de enterrar entes falecidos também teria surgido nesse longo período aí do Neolítico. A Idade dos Metais. E ao final do Neolítico, temos o início do que se chama Idade dos Metais, que é a última fase da pré-história, que ficou marcada pela formação dos primeiros aglomerados urbanos, por volta de 6.000 a 4.000 a.C. As aldeias agrícolas que prosperavam iam virando cidades, paulatinamente. O êxito de suas colheitas passavam a atrair mais pessoas para esse local. É neste contexto que surge a metalurgia, técnica de extração, beneficiamento e processamento dos metais, e também um início de divisão de classes sociais. Geralmente, um patriarca, um rei, abaixo dele uma liderança religiosa, o povo, artesãos, etc. E depois surge também a escravidão. Seres humanos que vão escravizar outros, mas isso já nas primeiras civilizações que veremos mais à frente, né? A Idade dos Metais, que surge junto também com as primeiras cidades, de 6.000 a 4.000 a.C., essas aldeias agrícolas elas vão criar a metalurgia, vai se fazer nova utilidade do fogo. O fogo agora vai passar a fundir metais. O primeiro a ser trabalhado na fundição é o cobre. Com o passar do tempo, outros tipos de metais foram utilizados, como o bronze e o ferro. Daí as subdivisões da Idade dos Metais, que temos a primeira Idade do cobre, depois a Idade do bronze e, por último, a Idade do ferro. Percebam que não tardou para que as disputas surgissem e esses metais passassem a produzir armas de guerras. As armas de metal intensificaram as guerras entre os grupos humanos e esta fórmula de dominação de um povo sobre o outro, através de conquista de territórios e de cidades, se tornaria uma regra, infelizmente, nas civilizações da antiguidade. Então, pessoal, é isso que temos para hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo e um abraço. Até a próxima aula.